Tem alguém aí perto de você? Se tiver, pergunta assim para essa pessoa: tem fogo aí, irmão? Fogo da perseverança, fogo do caráter aprovado, o fogo do sacrifício, o fogo do refino, aquele que refina o ouro. Amém? Vamos levantar nossas mãos para os céus e agradecer a Deus por sermos líderes na casa do Senhor. Você consegue agradecer a Deus por ser alguém escolhido por Ele para influenciar outras pessoas através do reino de Deus? Você pode conseguir fazer isso? Você consegue fazer isso? Levante assim suas mãos para os céus, levante sua voz em oração e diga ao Senhor: obrigado, Senhor, pelo Senhor ter me chamado, obrigado pelo Senhor ter me escolhido, obrigado por eu estar aqui hoje. Deus, eu me sinto honrado, privilegiado por estar nesse lugar, por estar dentro dos planos grandiosos que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Obrigado por não ter esquecido de mim. Você pode dizer isso? Obrigado, Deus, por não ter esquecido de mim. Obrigado por ter me chamado, por me chamar para realizar algo tão grande, algo tão honroso, algo tão generoso. Obrigado, Jesus. Nós vamos responder com perseverança ao teu chamado. Nós vamos responder com ousadia ao teu chamado. Nós vamos responder com caráter o teu chamado, com intrepidez o teu chamado. Nós vamos responder com compaixão, nós vamos responder com força, nós vamos responder com ousadia, nós vamos responder com alegria, nós vamos responder com honra. Honra, glória, louvor e majestade seja dada ao Cordeiro de Deus, seja dada ao nome de Jesus, ao nome que está acima de todo nome, ao nome pelo qual me chancela na liderança, ao nome pelo qual me chancela um chamado nobre, de cuidar de vidas, de cuidar da tua casa, de cuidar de pessoas. Meu Deus, muito obrigado por não ter nos deixado de fora, muito obrigado por não passar de nós o teu Espírito, do contrário, por ter derramado o teu Espírito em nós, para que nós façamos a tua vontade nesse tempo. É no nome de Jesus que nós choramos, e é no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Seja bem-vindo. Aleluia. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Levante suas mãos para os céus e adore, adore, adore. Dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formo de cariz, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Jesus, estamos aqui, Senhor, para declarar a tua grandeza, para dizer, Senhor, que tu és Deus em nossas vidas, que tudo de bom cai em nós em ti, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, de esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar,
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Você pode declarar isso com toda a força do seu coração. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Precisamos de ti, Senhor. Queremos nos derramar em tua presença todos os dias, todas as horas. Só as vozes. Me derramar, dizer. Te amamos, Senhor. Queremos nos derramar, Senhor, em tua presença, e sentir renovo, e sentir paz, e sentir tua alegria, Senhor. Dizer que és formoso. Quem nos chamou é maior. Quem nos chamou é maior. Maior do que os nossos medos, maior do que as nossas falhas. Adora Ele, adora Ele. Oh, Santo Deus. Oh, Tu és lindo. Chamou. Oh, quem me chamou é maior. Aleluia. Quem me chamou. Quem me chamou é maior. 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 Há muita coisa para fazer. Há muita coisa pra fazer. Não vou retroceder. Um dia eu disse: eis-me aqui. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar pra trás. Sabe por quê? Estou no caminho sem volta. Você pode levantar as suas mãos e dizer: quem me chamou, diga. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. E quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Há muita coisa para fazer. Há muita coisa pra fazer. Não vou retroceder. Um dia eu disse: eis-me aqui. Quem põe a mão no arado, e quem põe a mão no arado não pode mais olhar pra trás. Estou no caminho sem volta. Quem me chamou? E quem me chamou é maior. E quem me chamou é maior. E quem me chamou é maior.
declarar isso, quem me chamou. E quem me chamou. Oh, e quem me chamou é maior. E quem me chamou é maior. E quem me chamou é boa noite, igreja linda, líderes lindos, maravilhosos, ungidos, cheios de unção. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, para esse líder e diga, quem nos chamou é maior. Diga que você está feliz por ter ele aqui, por compartilhar desse momento com ele. Amém? Vamos aqui iniciar o nosso momento, né, o nosso lidere. Vamos iniciar com a pauta sobre rede de células, tá? Você que é líder de célula, você que é supervisor. Vamos iniciar, amém? Primeiro, entramos em um recesso de 2 semanas em nossas células. Nós vamos retornar a partir do dia 11/7. 11/7. Por que eu estou reforçando isso? Porque ainda existem algumas dúvidas em relação a isso, se vai passar um mês de recesso. Não, gente, não é um mês, tá? É só 2 semanas. É só o tempo de você dar aquela descansada básica, santa, e você se organizar e a gente começar de novo. Por quê? Porque não podemos parar com as nossas células por tanto tempo. Amém? Tem muita gente chegando aí, tem muita gente sendo consolidada, e a gente precisa colocar esse pessoal em célula e consolidar. Amém? Também estamos de recesso no Circuito Vida, né? Entramos de recesso, entregamos aí, vamos apresentar amanhã, pela manhã, a turma de integração e cultura que finalizou nesse semestre. Então, aí, em média de 60 pessoas a gente vai integrar amanhã, pela manhã. Já passaram por todo o processo, assinaram o termo, tiveram a reunião com os pastores. Então, assim, estão com a expectativa lá em cima para servir, para chegar junto nas células. Então, esse é o momento da gente, amanhã pela manhã, agradecer a Deus pela vida de cada um deles, tá? E nós retornamos ao Circuito Vida no dia 3 de agosto. O recesso do Circuito Vida é maior do que das células? É maior. É necessário para a gente se organizar, preparar tudo, material, preparar as aulas. Então, o Circuito Vida realmente tem um recesso um pouco maior, tá? Porém, já estamos com inscrições abertas desde o dia 12, tá? Para o curso de imersão, cultura, fundamentos e integração. Então, você está de recesso da célula, mas vai lá no grupo e, pessoal, se inscreve no Circuito Vida. Vamos aí se inscrever no imersão. Até agora tem média de 70 pessoas inscritas. Ainda está pouco, está muito pouco. Tá? Então, vamos intensificar a questão dessas inscrições, tá bom? Qualquer dúvida pode me perguntar ao Venâncio, a Val, que nós estamos aqui disponíveis para lhe ajudar. 3. Líderes, informem a sugestão para os possíveis líderes em treinamento de suas células. Eu já recebi alguns nomes, já repassei para os pastores, a gente está em oração por esses nomes, né? A gente está em processo de validação por esses nomes, mas se você ainda tem alguém para indicar, você pode me passar no meu privado, certo? Esses nomes para a gente poder avaliar, os pastores orarem e decidir se a gente vai trazer essas pessoas para o time de liderança agora no 2º semestre. E o curso está previsto para setembro, tá? Não inicia em agosto. Em agosto, só os outros 4 cursos que eu já falei aqui. Líderes só em setembro, tá? E aí, um aviso muito importante. Devido à extrema necessidade, nós estaremos abrindo novas células com novas lideranças cursando o curso de líderes. Ou seja, pessoas que vão vir para o time, que vão, ao mesmo tempo, liderar a célula, vão também cursar o curso de líderes, tá? É uma exceção por uma necessidade que a igreja hoje precisa, tá? Então, vocês fiquem cientes disso, tá? E alguns nomes, aí, como eu falei, estão em processo da gente avaliar e orar para que sejam chamados. E, por último, fique atento à lista mensal de aniversariantes. Não esqueçam de desejar as felicitações. Gente, isso é muito importante, porque, às vezes, a gente passa batido. Aí, desejam num dia de uma pessoa, aí, no dia seguinte, é de outra pessoa da célula ou do ministério, e a gente acaba esquecendo. São muitas pessoas. A lista hoje está em link, porque tem muitos nomes mesmo. A gente começou uma lista tinha 20 pessoas, né, 15 pessoas. Hoje, a menor lista dá 60 nomes, pastor, de aniversariantes do mês. É muita gente. Gente que está chegando agora, gente que está muito presente agora. Então, a gente não pode esquecer isso. Amém? Então, se você tem alguém na sua célula, no seu ministério, compartilha. Né? Assim, fala para o seu líder de célula, para o seu supervisor, fala para o seu líder de ministério, para a gente poder, todos juntos, poder lembrar e celebrar a vida dessa pessoa. Amém?
Alguma dúvida em relação a isso? Essa era a minha pauta sobre as redes de células, amém? Aleluia. Vamos para propósitos e ministérios. Boa noite. A liderança, atos de Cristo. Vamos lá. Atenção à mudança do processo de integração ao novo voluntário dentro de cada ministério. O que é que a gente fez com essa mudança? A tentativa era que o processo fosse mais funcional. E aí, quando você vê aí atrás, você vai perceber que, desde que o voluntário entre no seu ministério, líder de ministério, ele vai estar sendo conduzido por você por toda a etapa até a integração com o propósito. Ou seja, é você, líder de ministério, que faz o primeiro contato, as boas-vindas, quando eu envio lá aquele nome para você, né? E aí isso precisa ser bem rápido e prático. A apresentação do ministério é feita pelo líder do ministério com material padrão, que é aquele material que a gestão de ministério guarda e cuida. Essa apresentação também é feita por você. E o treinamento prático. Aí você vai colocar ele aqui para treinar com alguém que já tem experiência. E aí depois o líder do propósito vai fazer a integração dele ao propósito, ok? Só para vocês ficarem atentos, já tem um número de novos voluntários aí em junho. E esse processo já está para ser iniciado. Vamos agora para a agenda julho, agosto e setembro. Só pergunta se tem alguma dúvida. O pessoal tem alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida, gente, nesse processo? Pode falar. Certo. Volta para mim. Porque o líder já integrou ele no ministério. Como é essa parte do propósito? Integrar no propósito. A integração no propósito é ele entender que ele faz parte de um todo. O propósito é o todo dele, o ministério é uma parte. Ele vai começar pela menor parte, que é o ministério. E aí, depois, a integração com o propósito é o líder do propósito que entra e explica onde ele está sendo inserido, quais são os outros ministérios, porque ele precisa entender onde ele está inserido dentro do propósito, né? Se ele é do louvor, ele precisa entender aquele primeiro passo no louvor, mas depois ele vai ter que entender que a adoração tem uma abrangência muito maior na igreja e que ele faz parte desse processo, tá certo? Que aí para vocês é um pouquinho diferente, né? Mais alguma dúvida? Não? Vamos lá. Vamos para a agenda. Julho, dia 1º, né, de julho, nós vamos ter início superação. E aí o superação vai acontecer todas as sextas-feiras, ok? Então, você vai ver outras sextas-feiras com outros eventos, mas aí grava aí que o superação vai acontecer toda sexta-feira. Dia 3/7 é o início, né, da nova série, A Vida Machuca, Deus Cura. Amém. 9/7, nós temos um mutirão com a infraestrutura. 11/7 é os retornos da célula, que a ministra Jarina falou aqui. Dia 16/7 é o Revolution. 23/7, Conferência Rede Start. 30/7 é o Lidere e o Café com líderes do propósito, né, de propósito. Hoje a gente teve com os supervisores de célula, né? No dia 30/7 nós vamos estar juntos aqui, todos os líderes de propósito, com os nossos pastores. Amém? Eu falei tudo bem, gente? Eu falei já para os supervisores de célula, estou falando agora para os líderes de propósito, para o conselho ministerial. Nós vamos fazer algumas alterações. Na verdade, são várias mudanças agora no segundo semestre. E uma delas é com relação ao nosso momento de discipulado, o nosso momento mais perto dos segmentos de liderança. Já que nós temos um lidere por mês, esse nosso momento ele sai da quinta-feira à noite, que estava agendado, e vem para antes do lidere aqui. Então, antes do lidere, eu vou estar ou com os supervisores de célula, ou com os líderes de propósito e faixa etária, ou com o conselho ministerial. Então, você que faz parte desses grupos, você vai receber essas orientações, tá certo? Hoje eu tive com os supervisores de célula, acabei de sair desse momento, junto com eles. A gente já vem para a igreja, a gente só vai vir mais cedo, tá? 5 horas antes do lidere, então, a gente vai ter esse discipulado.
Amém? Alguma dúvida até aqui? Vamos para agosto. Em agosto, nós vamos ter, no dia 3/8, o retorno do Circuito Vida. 5/8, que é uma sexta-feira, a Sexta Fire. 6/8, Revolution. 11/8, reunião de supervisores de célula. Aí vale ressaltar que essa reunião de supervisores de célula, no dia 11/8, é aquela reunião que acontece aqui na igreja dos supervisores de células e os seus líderes de células, tá? Não é a reunião com o pastor. É a data que a gente deixa disponível para você conseguir reunir as pessoas que lideram a célula dentro da sua supervisão, ok? 12/8, a gente vai ter a Rede Open. 13/8, Homens do Reino. 18/8, a gente tem aqui na agenda o F5. Esse F5 são as reuniões que o pastor faz, reuniões ministeriais, né? Esse F5, por exemplo, já está agendado com o Circuito Vida. E aí, você do ministério que for ser chamado nesse F5, a gente vai falar para você e vai te avisar antes, tá certo? Só que tem uma data para essa organização. Dia 20/8, o Revolution. 21 de agosto, celebração maior com uma nova série. E 27 de agosto, o Lidere com o café com os pastores e os faixas etárias. Amém? Vamos para setembro. Dia 2/9, Sexta-feira. 3/9, Revolution. No dia 7, que é um feriado, 7 de setembro, nós não vamos ter Circuito Vida. Dia 9, nós vamos ter Rede Open. E aí, dia 10 de setembro, Viver a 2 e o culto da Rede Start. De novo, dia 15 de setembro, reunião de supervisores de célula, né? Novamente, do jeito que eu expliquei. E aí, a gente vai ter a conferência Revolution no dia 16 e 17 de setembro. Vamos ter F5 novamente, dia 22 de setembro. No dia 24 de setembro, nós vamos ter nossa Copa Atos de Jiu-Jitsu. E no dia 25, nós vamos ter o Imersão Total. Amém? Alguma dúvida? Sem não? Então, Deus te abençoe, nosso pastor. É isso aí, é isso aí. Tudo em paz, gente, com você? Tudo na bênção? Você está feliz aí? Está faltando muita gente ou é só impressão minha? Está faltando algumas pessoas. Se você aí for supervisor dessas pessoas, você, por favor, procura saber aí cadê essa pessoa, né? Onde ela está, porque é muito importante que ela esteja aqui. Tá certo? Muito importante. Olha, esse momento ele é tão importante que se você tiver, viu, Isimar? Se você tiver tiver que fazer uma escolha, Ireuda, nós temos amanhã 2 celebrações. Se você tiver que fazer uma escolha, eu não estou escalado em nada, e aí eu tenho que fazer uma escolha nessa igreja, nessa semana, eu só posso ir em um culto, ou sábado ou domingo, tem lidere. Aconteceu alguma coisa, eu só posso ir em um. Escolha o lidere. Porque esse momento aqui é o momento que você tem que estar aqui. Esse momento aqui você só pode faltar se for realmente extremamente necessário. Por quê? Porque é o momento, Flau, que nós temos com os líderes. Tá? É um momento extremamente importante. Se você ainda não compreendeu a importância desse momento, a sua posição aqui, ela é uma posição de alguém que ainda não entende. Mas que bom que você está aqui, tá certo? Se você lidera algum ministério e está sentindo a falta de algum líder, ministério não, algum propósito, está sentindo a falta de algum líder, procura saber o que foi que aconteceu. Se você lidera, supervisiona alguma célula e está sentindo a falta desse líder, procura saber o que aconteceu. Foi o que aconteceu, tá bom? Mas a gente está muito feliz de ter você aqui e eu quero preparar você para mudanças, amém? Pergunte aí para quem está perto de você, você gosta de mudanças? Você está preparado? Você está preparado para mudar? Nem todo mundo gosta, né? Mas mudar é necessário, ainda mais para melhor.
certo? Porque aqui, Karen, tem que ter gente feliz. Líder tem que ser feliz, gente. Você viu minha oração no começo? Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia de ter me chamado, não ter me esquecido, de não ter passado de mim o teu espírito, de ter me chamado para fazer algo grande nessa cidade, nessa igreja. Obrigado, Deus. O líder, ele tem que ser convicto de que ele é chamado para realizar uma grande obra. Não é assim? Você conhece a história de Neemias? Neemias estava lá realizando uma grande obra, reedificando, restaurando os muros de Jerusalém. Não é assim? E aí tinha os opositores da obra de Neemias, não é? Tinha um cara chamado Sambalate. Olha, opositor tem que ter esses nomes loucos, né? Sambalate, outro Tobias e o outro era Gesem, né? Sambalate, Tobias e Gesem, eles fazem uma oposição à reedificação daqueles muros. E toda hora eles ficavam perturbando Neemias, Venâncio. Ficavam perturbando, mandando recado, e vai e vem, tirando o tempo, minando as forças, roubando o tempo, né? A gente tem que ter muito cuidado com os ladrões de tempo, roubando tempo. E aí Neemias manda um recado. Qual é o recado que Neemias manda? Ele diz assim, os opositores mandaram um recado dizendo assim: diga a Neemias que suspenda aí a obra, desça aqui para falar com a gente, que a gente quer ter um assunto sério, tem um assunto sério para tratar com ele, importante. E aí Neemias mandou o mesmo moço de recado voltar e dizer assim: diga a eles que eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Quando você não tem o discernimento de que está fazendo uma grande obra e você desce, entenda uma coisa: quem é o diabo? O diabo, ele é rasteiro, ele é alguém que ele e os seus estão sempre em níveis baixos. E o diabo, o inimigo, ele sempre vai querer que você desça no nível dele, porque lá ele vai conseguir vencer você. Se você descer no nível do inimigo, ele vai vencer você. Mas nós temos que ser uma liderança contente, feliz. Tem um nome que fala o segredo do contentamento. Sermos pessoas que entendem o valor da resiliência, da mudança. Como por exemplo, eu não quero pastorear líderes insatisfeitos. Eu não quero pastorear, Fernanda, líderes que você tem que ficar direto. Vamos lá. Tem que ficar abastecendo direto. Você só abastece. E a cada vez mais que você abastece, aquela pessoa está mais vazia. Ela não serve para essa posição. E às vezes nós como pastores precisamos detectar, precisamos entender uma coisa, Rubens, que às vezes a gente quer encher a pessoa daquilo que nem Deus consegue encher. Sabe? Então, mudanças fazem parte disso. Eu espero que você esteja aqui, mas esteja vivendo uma caminhada de satisfação com Jesus. Esteja vivendo o prazer de ser chamado para algo que é maior do que você. Não perca essa dinâmica da satisfação ao longo da caminhada, de ser alguém satisfeito pelo chamado que tem, de ser alguém satisfeito pelo desafio que tem, sabe? Pelo desafio e pela honra de ser chamado para realizar uma obra, que é a obra de Deus, de ser um embaixador do céu na terra, Rubens. Isso é uma honra para nós, e nós temos que constantemente alimentar a nossa mente, o nosso pensamento, dessa perspectiva, sabe? Porque mudanças diz respeito a isso também. Por exemplo, é triste você liderar pessoas que para tudo é um peso. Então nós vamos mudar, né? Nós já mudamos, tem pessoas que nós já tiramos, já não estão mais aqui. Por quê? Porque infelizmente não conseguiram entender a honra que é você ser chamado a esse nível, ser chamado para essa missão. Você talvez a gente olha para a Bíblia e vê um glamour acerca dos tempos de Jesus, né? E a gente vê assim, Jesus chamando Mateus, dizendo assim: levanta aí dessa coletoria de impostos, vem e me segue. A gente vê Jesus chamando Pedro e André: larga as redes, que eu vou fazer vocês pescadores de homem. A pergunta que eu quero fazer para você é: qual a diferença do chamado deles para o nosso? Nenhuma. E o nosso, eu vou dizer ainda mais, vou ser ousado,
Talvez o nosso é um chamado ainda maior, que precisa exercer uma fé ainda maior. Jesus desafia Tomé e diz: Tomé, tu agora está crendo porque tu viu e tocou. Mas feliz é um povo que não vai ver, que não vai tocar, mas ainda assim vai crer. Nós somos aqueles que creem, mesmo não participando fisicamente daquele momento. Então a nossa fé precisa estar elevada. Nós precisamos entender para que fomos chamados. Nós precisamos entender o privilégio dessa chamada. O próprio Jesus, em algum momento da nossa caminhada, foi lá, nos chamou, o Espírito Santo nos convenceu, nós entregamos o coração. Desde então Ele vem nos preparando. Ele colocou pessoas, colocou gente para nos capacitar, para continuar nos capacitando, para nos escolher, para nos empoderar, para nos colocar em determinados lugares. Isso está acontecendo, isso está em curso. Você está aqui, você está olhando para frente, para aquilo que Deus vai fazer. Ou melhor, eu quero corrigir, não é para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus já está fazendo, para aquilo que já está feito em nome de Jesus, já está consumado. Nós precisamos continuar sendo, alimentar isso dentro de nós, sermos uma liderança vibrante, robusta, abençoada, abençoadora, mas feliz pelo chamado que Deus nos deu. Amém? Você pode sorrir, celebrar, aplaudir, glorificar, abençoar alguém e dizer assim: eu sou feliz pelo chamado que eu recebi. Mas nós temos que nos preparar para mudanças. Segundo semestre será um semestre de mudanças, e para isso a gente precisa entender a palavra resiliência. Vai mudar, nós vamos mudar, fazer mudanças grandes, fazer um conjunto de mudanças pequenas, que serão mudanças impactantes na igreja. Nós vamos mudar lideranças, nós vamos mudar cultos. Nós já estamos mudando, nós vamos mudar coisas pequenas no culto, vamos mudar outras coisas que serão maiores, mas tudo isso para melhorar, A ministra Jarina falou um pouco, a ministra Aderlene falou um pouco, mas eu quero muito que você prepare seu coração, assim, encha a sua expectativa, eleve suas expectativas para um semestre que está começando. Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Qual a sua capacidade de ser resiliente? Resiliência, ela pode ser entendida como uma elasticidade que certos corpos apresentam para retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação. Você está lá na mecânica e aí tem uma borracha que você estica aquela borracha e de repente você devolve ela para o lugar e ela parece que não foi esticada, não aconteceu nada. Ela voltou à sua forma, de uma forma inexplicável. Isso é resiliência, capacidade de lidar bem, capacidade rápida de adaptação e de recuperação a mudanças. Quando nós falamos de resiliência, nós temos que lembrar de uma pessoa que ele dizia que estava pronto para toda e qualquer adversidade, todo e qualquer cenário, toda e qualquer estação. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 1, do verso 1 ao 5, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Cristo Jesus e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A pergunta que eu quero fazer para você é: você foi o líder que Deus espera nesse primeiro semestre? Nós estamos concluindo o semestre. Você talvez supervisione célula. Nós falamos sobre isso agora há pouco. Você foi esse líder? Você talvez lidera um ministério na igreja. Você foi o líder que Deus espera? Você talvez lidera um propósito, que é um conglomerado de ministérios. Você foi o líder que Deus espera nesse semestre? Porque essa pergunta precisa ser feita todos os dias para nós. Porque se nós entendemos que o chamado é nobre, que o chamado é único, que o chamado é um chamado
para embaixadores do reino de Deus na terra, nós precisamos constantemente nos olhar no espelho e fazer essa avaliação. Que tipo de líder eu estou sendo na minha célula, no meu ministério, na minha liderança? Porque a nossa missão é liderar pessoas para Jesus. A nossa missão é liderar pessoas para o reino de Deus. A nossa missão é fazer com que as pessoas olhem para Jesus e o amem, o adorem, o glorifiquem e usem suas próprias vidas para isso. E aí elas vão servir a Jesus dentro da igreja. E aí elas vão amar uns aos outros pelo nome de Jesus. E aí elas vão adorar. Elas não vão adorar nenhum modelo, nenhuma placa, nenhuma pessoa de carne e osso. Elas vão adorar Jesus. Elas vão amar as pessoas, mas entendendo que Deus nos amou primeiro em nome de Jesus. Nós somos chamados para liderar pessoas para Jesus. Eu estou servindo e liderando quando eu estou no ministério, cumprindo uma escala, quando eu estou executando, fazendo uma reunião, quando eu estou fazendo um aconselhamento, quando eu estou orando por alguém, quando eu estou abençoando alguém com os meus ouvidos, quando eu estou corrigindo alguém no amor. Eu estou fazendo isso, eu estou liderando pessoas para Jesus. E eu não posso abrir mão de liderar pessoas para Jesus. O segundo semestre que está começando precisa ser um semestre onde eu entendo que algumas coisas na minha liderança também precisam ser aperfeiçoadas. Uma delas, o primeiro aperfeiçoamento que eu preciso fazer dentro da minha liderança, aonde quer que eu esteja liderando, eu preciso entender o valor de um profundo e pessoal encontro com Jesus. Eu sou um líder que quando eu chego para servir no meu ambiente, numa célula, na igreja, no ministério, dar uma palavra, fazer uma pregação, orar por alguém, as pessoas veem Jesus em mim. As pessoas veem que eu estive com Jesus na semana. Os discípulos de Jesus chegam em determinada localidade, se eu não me engano no livro de Atos, e quando eles chegam, a igreja de Atos era uma igreja que enviava muito, então quando eles chegam em determinado lugar, a declaração daquela comunidade que os recebe é a seguinte: esses homens que têm agitado o mundo inteiro chegaram até aqui. Ou seja, eles estiveram com Jesus. Eles estão anunciando um Cristo que parece que eles estiveram com Ele ontem. Nós temos sido uma liderança onde a imagem do Deus vivo é refletida através das nossas ações, da nossa vida. Atos 9, do 3 ao 5. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Paulo teve naquele momento um encontro pessoal. Um encontro marcante. E nós temos que ter cuidado para que o mecanismo da liderança não nos faça construir uma agenda onde nós nos encontramos com todo mundo, menos com Jesus. Porque senão pode acontecer o que aconteceu com Paulo. Jesus pode provocar esse encontro. E a provocação desse encontro geralmente vem com algumas ações indigestas para nós. Para Paulo foi a perda em algum momento Deus vai e diz assim: deixa eu fazer você entender que tem tudo a ver comigo. Deixa eu fazer você entender que você precisa liderar em meu nome. Cada vez que eu tenho um encontro, cada vez mais eu tenho me convencido que a única coisa que pode manter líderes em pé, mesmo que tempestade os atinjam, são profundos e pessoais encontros com Jesus. Você pode justificar o que for para você entregar a sua liderança. Mas, na verdade, eu vou estar recebendo com uma certeza: você não esteve com Jesus. Você talvez tem discurso, tem estereótipo, tem linguajar, tem currículo, tem história, tem tempo de igreja,
tem o amor dos pastores e das pessoas, está tudo certo nisso. Mas quem está com Jesus não desiste, cara. Quem está com Jesus não entrega, recebe, celebra e reparte. Você precisa entender isso. Estar com Jesus é fundamental. Bill Johnson, no seu livro Momentos Decisivos, ele fala: quando o normal encontra o extraordinário, tudo muda. E tudo precisa mudar. Tudo precisa mudar. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se encontra com a posição, eu vou falar sobre isso até o fim da mensagem, mas às vezes a gente se encontra com a posição da liderança e estabelece uma rotina. E ali liga um piloto automático. E aquilo passa a ser mecânico, aquilo passa a ser rotineiro, aquilo passa a ser algo que eu absorvo no meu dia a dia, e eu esqueço do chamado extraordinário que eu recebi de Jesus. Todas as vezes que o desânimo bater a sua porta, lembre quem lhe chamou. Esse é um exercício que eu pratico. Eu sei quem me chamou e eu sei que a Ele eu devo a satisfação. Como diz aquela canção, eu tenho um chamado e eu jamais vou me calar. Amém? Você precisa entender isso. Outra coisa que a gente precisa constantemente lembrar para estarmos vivendo esse ambiente de mudança para melhor, é que é necessário liderar com uma vida de oração e com o conhecimento da palavra. Uma vida de oração e o conhecimento da palavra. E é impressionante como a gente tem dificuldade como igreja de estimular as pessoas a entrarem em programas que gerem conhecimento da palavra. Eu chego, traço um planejamento para vocacionados, a gente faz, a gente abençoa, a gente traz bolsa e a gente tem que ficar insistindo para ele estudar. É inexplicável. Sabe? É inexplicável. É ou não é? É inexplicável. Aí você vê os modelos de cursos da igreja, e a gente não vê as pessoas, os mais antigos, olhando e dizendo assim: eu gostaria de aprender mais sobre isso. Então vê. Basicamente, 80% do nosso circuito de vida são de pessoas novas na igreja. E aí, se tem um seminário mensal de liderança, eu falto, eu chego atrasado, porque o lidero não é importante. Aí é onde você pode dançar. E não é a dançar para Jesus, não. É dançar. Porque, gente, olha, existem algumas situações que não se sustentam. E para onde nós queremos chegar, para onde nós queremos, a igreja que nós queremos ser, ou você acorda ou você continue dormindo, porque não dá para servir a Deus assim. Não dá para servir a Deus sem o conhecimento da palavra. É escandaloso. Escandaloso. Mas se eu faltar amanhã aqui, se acontecer alguma coisa comigo, e acontecer alguma coisa com a grande maioria das pessoas que pregam, os ministros, e a oportunidade de chegar a você, você vai dizer assim: meu Deus, o que eu vou falar? E o problema não é nervosismo. Nervosismo todo mundo fica. O problema é que você não está preparado. Nervosismo é uma coisa que a preparação, ela se sobrepõe. Mas o problema é alguém que está nervoso e despreparado. Aí é desespero. É desespero. Se amanhã eu chegar para vocês assim: você vai pregar hoje, primeiro você vai achar que eu estou brincando com você. Segundo, você vai olhar e vai dizer assim: não, pastor, fala sério. É, irmão, você vai pregar hoje, Deus me falou. Não, pastor, mas não, você está querendo dizer o quê? Que Deus não fala comigo? Você está querendo dizer que Deus mentiu? Você vai pregar hoje, tá certo? Deus me disse que você tem uma mensagem para trazer para a igreja. Meu
irmão, você ia subir aqui, como é que você ia subir? Você ia gaguejar, você ia dizer, você ia falar, o que você ia fazer? Para aqueles que caminham comigo há muito tempo, o que eu ensino? Tenha sempre uma mensagem pronta. Tenha sempre uma mensagem pronta. E eu estou falando para você, uma escola que eu já vivi. Eu cheguei no culto, eu já cheguei em culto para cultuar, e aí você vai pregar hoje. Eu já cheguei em culto. Eu já cheguei em casamento como padrinho e terminei como celebrante. Você pode fazer o casamento aí? Você pode pregar hoje? Prega hoje, por favor. Nós precisamos entender. E o que vai fazer? O que vai me fazer agir com naturalidade? O preparo, gente. O devocional diário. Se eu estive com as escrituras ontem, se eu estive com as escrituras hoje de manhã, não há dificuldade, gente. Eu não estou falando aqui de desempenho, de nervosismo, de você saber pregar uma mensagem tecnicamente perfeita. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo de você subir e abençoar as pessoas com a Bíblia, com as escrituras, a oportunidade que você recebeu lá no seu trabalho, que você recebeu lá na sua reunião, finalizou um curso e te deram a oportunidade de falar. Estou falando de você ser um pastor, um pregador. Uau, a mensagem do século. Não, estou falando de você estar preparado, baseado nas escrituras. Você ter bagagem bíblica para falar. Efésios 1,16. O apóstolo Paulo escreve, diz assim: eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Filipenses 1,4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre eu oro com alegria. Colossenses 1,3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Atos 22:3, Paulo apresentando o currículo dele: eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Muito forte isso. Ele escreve a Timóteo e diz o quê? Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem do que se envergonhar, antes que maneja bem a palavra da verdade. Não é isso? É importante você estar pronto, você estar afiado biblicamente. É importante. Você supervisiona uma célula, você lidera uma célula, você vai aconselhar como alguém? Você vai aconselhar dizendo: se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar. Não. Cara, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz também isso aqui. Olha, tem um provérbio que se encaixa diretamente com aquilo que você está falando. Olha o que o salmista escreve aqui. Olha o que Jesus falou. Você tira o seu do aconselhamento. Não é você, é a palavra. Não é pessoal. Você não está exortando porque você não gosta. Você não está exortando porque você não vai com a cara. Você não está corrigindo, não. Quem está corrigindo é a... Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui. O que está escrito? O que você tem que fazer? Mas meu líder, minha esposa... Peraí. Efésios 5. Vamos ver lá o papel da esposa e do marido? Vamos conversar sobre isso. O que você tem que fazer? O que ela tem que fazer? Gente, se torna tão leve. Tão leve. Sabe, um discipulado, uma conversa, uma preparação se torna tão leve que as escrituras falam por si só. Procura alguém e diga isso para alguém: as escrituras falam por si só. Amém? Outra coisa, nós estamos preparando um ambiente de mudança para que você exerça autoridade espiritual. Autoridade. Todo mundo quer ser uma autoridade, né? Todo mundo quer mandar e
e desmandar e fazer com que as coisas aconteçam com uma só ordem dada. Mas será que nós estamos tendo coragem, como liderança, de exercer a nossa autoridade espiritual? Sabe qual era o problema, por exemplo, dos filhos de Sevas? É porque eles queriam exercer uma autoridade que eles não tinham. Eles chegaram para o endemoniado, para o possesso, e disseram assim: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Nossa! É semelhante àquele líder que diz assim: você não pode fazer isso porque o pastor briga. Se o pastor veio, o pastor mandou eu dizer. Você precisa entender que se você está onde está, Bill, eu já entreguei a você a autoridade. Então você tem no amor a autoridade para fazer aquilo que protege a cultura da igreja, que honra a Deus, que honra a Bíblia, que honra as Escrituras, no amor. Com temperança, com calma, com prudência. Você tem autoridade para fazer. E às vezes, nós não entendemos a autoridade que nós recebemos do céu. 2 Coríntios 10, 2 e 13 diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação de Deus que nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Recebemos armas espirituais, lutamos nessa esfera. A maior provisão que precisamos na nossa jornada é a autoridade de Deus. A maior provisão que precisamos é a autoridade dada por Deus. Eu vos dou autoridade. Nós somos igreja de Jesus porque recebemos dele autoridade. Autoridade espiritual, autoridade para testemunhá-lo. Autoridade para falar em nome dele. Você consegue entender isso? Em nome de Jesus, nós temos autoridade dada por ele para falar em nome dele. E às vezes, essa autoridade é uma autoridade desprezada por nós mesmos. Rasgadas por nós mesmos. Não nos posicionamos como liderança, não defendemos, protegemos a cultura da igreja local. Não confrontamos em amor as pessoas que estão precisando de um confronto. Fugimos, abdicamos, às vezes viramos o rosto, dizemos: não, eu não vi nada na rede social, eu não vi. Nós precisamos chamar as pessoas, ajudá-las, abençoá-las, e às vezes ajudar, abençoar, exercer uma autoridade bíblica que Deus nos deu. Exercer com amor, mais uma vez, com zelo, mas com firmeza. Como alguém que está ali abençoando o irmão mais novo, corrigindo, lapidando, instruindo o irmão mais novo. Nós precisamos conquistar autoridade nas pessoas que estão nos liderando. Eu sei, gente, que nós somos uma igreja que pratica a comunhão, e a comunhão é bíblica, é maravilhosa, é inegociável. Mas eu quero dizer para você que nós, no processo de liderança, vamos trilhar algumas trilhas de indisposição. Mas nós precisaremos trilhar essa trilha. Trilhar essa trilha de chamar, de corrigir, de conversar, de abençoar essa pessoa, de conquistar essa autoridade. Quem lidera a célula aqui? Levanta a mão. Olha, você que lidera a célula, você não pode ser visto como alguém que reúne pessoas semanalmente. Você tem que ser visto como alguém que tem autoridade, que ora e as coisas acontecem, que ora e tem cura, que abençoa com uma palavra. A pessoa chega e diz assim: tu não sabe o que foi. Eu fiz do jeito que tu disse e deu tudo certo. Aí você compra mesmo, você se enche o peito. Mas ao mesmo tempo você entende, né? Não é porque eu recebi uma autoridade do céu, cara, que eu liberei sobre a sua vida. Na verdade, Deus me disse para eu te dizer. Então tá tudo certo. Autoridade.
E às vezes a gente está fazendo o lanche, está fazendo a reunião, está tudo pontual, está tudo direitinho, está tudo redondinho. E todo mundo está vendo a gente como o amigão, o amiguinho especial. Sabe? Um amiguinho especial, né? Como é? Meu chapa, meu chapa. Meu chapa, oh, meu chapa, meu chapa. Não, cara. É o teu líder. É alguém que está sendo usado por Deus para te sinalizar um caminho. Isso é autoridade. Sabe? Nós, eu falei lá na igreja da cidade, no meu devocional, o desequilíbrio é uma desonra. Desequilíbrio é uma destruição. Nós não podemos viver o desequilíbrio de, epa, eu sou o seu líder. Pega ali água para mim, café, sirva o meu prato, puxa a cadeira para eu me sentar. Eu sou o seu líder, você tem que me honrar. Isso é história para boi dormir, balela. Isso não existe, certo? Isso é forçado, mecânico, isso tem prazo de validade, isso não existe. Mas também não existe, né? O outro lado, e aí, meu chapa? E aí? Tá legal aqui, né? O nosso momento. Momento não, nossa célula. Não, legal que você me disse. Não, eu não te disse não, eu te aconselhei, eu te dei uma palavra. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? E às vezes, para essa realidade de conquistar a qualquer preço, a gente pega a autoridade, amassa e joga no lixo. Eu tenho aqui frequentando no hall de membros da igreja pessoas que me conhecem há 25 anos. Por exemplo, eu tenho amigos aqui de infância, você acredita? Mas eles não têm a permissão, nenhum degrau de, principalmente na frente das pessoas, me tratar como um amigo de infância. Eles já sabem, é muito claro, isso é muito claro, eu deixo isso muito claro. Não tem diálogo. Se estamos sozinhos, conversando com alguma coisa, lembrando, né? Era naquele tempo que a gente jogava bola, você lembra? Outra coisa, a gente está aqui, você precisa entender, né, o ambiente, entender a autoridade espiritual, sabe? Você precisa entender isso. Você precisa, como líder, se fazer entendido. Não quero ninguém chegando essa semana dizendo assim, bata continência para mim aqui na célula, porque eu sou o líder, sou autoridade. Pastor falando sábado, qualquer coisa, vai falar com o pastor. Não. Mas é você liberar palavras de autoridade, aconselhar com autoridade, orar com autoridade, conquistar, exercer essa autoridade e fazer com que as pessoas olhem para você como um líder chamado por Deus, levantado por Deus, para realizar algo que Deus chamou você para realizar, e é algo muito especial, por isso você está aqui. Você consegue entender isso? Você consegue aplaudir também aí a Jesus? Efésios 6,13. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Não importa tanto quão bom você seja, mas o quão íntimo você é de Deus. Não importa tanto. Você precisa entender que a intimidade vai te dar autoridade, amém? A intimidade te dá autoridade. Você conhece o papai, você está ali, você está ali no óleo, você está bem com Jesus, você está bem com a sua casa, você está bem com as escrituras, você está alinhado. Autoridade. Deus honra até o que você fala. Você fala alguma coisa e o negócio acontece. Porque você está numa veia profética extremamente alinhada com o céu. Sabe, gente? Qual o problema? O problema é quando nós desalinhamos isso, né? Você nunca vai ser uma autoridade
no reino de Deus se você tem problemas com o modelo de autoridade. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem problema de se submeter a uma autoridade bíblica, abençoada, constituída, abençoadora, essa é uma pessoa que foi violada nos modelos de autoridade. Por exemplo, se você tem problema de paternidade, de orfandade, e se Deus não trabalhou isso no seu coração, você vai ter problema com o modelo de autoridade. Quando o pastor olhar, for firme e disser assim: eu preciso ser firme agora com você, filho. Você compreende isso? Você entende? Você não vai entender. Por quê? Porque o principal modelo de autoridade que você deveria ter foi um modelo de autoridade que você não teve. Ou você foi violado, ou abandonado, ou você foi tirado da presença do pai, ou vice-versa, ou você tem um problema com o modelo de autoridade. Tem gente, por exemplo, que você chega lá na sua empresa, você vê a pessoa tem um problema enorme, ela não consegue obedecer a algo simples, um direcionamento simples, não é algo complexo, mas é algo simples. Às vezes ela até obedece, mas obedece questionando pelas costas, murmurando, criando um clima desnecessário. Faça algumas perguntas sobre a paternidade, que você vai ver que essa pessoa tem um problema com o modelo de autoridade. Você nunca conseguirá a autoridade do céu se você não reconhecer a autoridade que está sobre você. E aí eu falo uma coisa aqui para quem, por exemplo, quem lidera ministério aqui? Amém? Lidera ministério. Tem uma autoridade, tem uma pessoa sobre a sua liderança, não tem? Se você não entender isso, não reconhecer, não ser aberto, não abençoar, não ter uma relação saudável espiritualmente com essa pessoa, você não vai conseguir exercer o seu modelo de autoridade. Você não vai conseguir. Quantos aqui lideram uma célula e tem alguém que supervisiona ele? Supervisiona você? Tem alguém aqui que lidera uma célula e que é supervisionado por alguém? Se você não olha para o seu supervisor como alguém que é uma autoridade espiritual sobre você naquele momento, naquele tema, falando sobre aquela realidade, você nunca vai conseguir ser uma autoridade para alguém. Porque você nunca vai ter aquilo que você desonra. Você só vai ter aquilo que você celebra, cara. Aquilo que você valoriza. Sabe? Principalmente nos últimos anos, mas eu aprendi tanto com Deus acerca disso. Eu não tenho dificuldade nem de ver um pastor que talvez tenha menos resultado do que eu, mas naquela área, naquele momento, ele tem expressão, ele tem algo que eu não tenho, e eu olho e digo assim: eu celebro aquilo que ele tem. Eu celebro essa virtude aqui. Eu honro essa virtude aqui. Eu sou abençoado por essa virtude. Logo, eu tenho direito espiritualmente de requerer aquela virtude, porque eu celebro, eu honro. Sabe? Você consegue entender isso? Às vezes eu vejo pastores que estão em cidades menores, que estão, quantos contatos eu tive na conferência de pastores que estão no sertão, interior, e que ensinam tanto para mim, que em determinada coisa são tão autoridades, que eu olho, eles olham assim: pastor, o senhor é inspirador. Rapaz, você que me inspira nessa área, estou te acompanhando nisso, acompanhando naquilo, eu fico tão feliz com isso, eu quero aprender mais sobre aquilo. Esse é o segredo, sabe, gente, de você reconhecer, de você olhar e ver a autoridade na vida das pessoas. Agora, quando você tira o reconhecimento e quer a briga pela autoridade, ninguém vai ganhar nesse ambiente. Então entenda isso. Sabe? Entenda isso. Nos meus presbíteros, ministros, o pessoal que está ali mais perto de mim, alguns deles eu tive que trabalhar isso neles. Porque às vezes eu via eles sendo maltratados em alguns anos atrás na igreja. Lembro até uma vez que, não sei se você vai lembrar disso, Tony, um irmão, ele não está mais aqui não, mas é um irmão que a gente ama.
ama, mas não está mais aqui. Me lembro que esse irmão, ele tinha um jeito grosso, né, de falar, bênção, mas tinha um jeito grosseiro de falar. Aí ele falou algo com você grosseiro, aí falou assim: irmão, calma, irmão. Calma aí, irmão. Vamos resolver de outra forma, porque desse jeito que você está aí, você não vai resolver nada não, calma. Aí o irmão, tipo assim, entendeu, né? Poxa, eu tô passando do limite com a autoridade da igreja. Então, graças a Deus ele entendeu, mas não entendeu que tinha que permanecer firme com Jesus, e o que era para ele entender mais, ele não entendeu, né? Mas me lembro disso. Às vezes eu batia muito. Olha, gente, ninguém precisa maltratar ninguém. Eu não quero minha liderança sendo maltratada. Não quero ninguém chegando e dizendo assim: mas irmão, calma aí, vamos conversar aqui, né? Lembro que o pastor do inferno que bateu no meu carro, disse que era pastor e que era um estelionatário espiritual, que a gente detectou isso lá foi ver no Instagram, o pessoal esculachando ele, chamando de ladrão. Era o nome mais bandido de terno, né? Misericórdia. Me lembro que ele nervoso e tal, e me viu, cheguei com a camisa do espetáculo aqui da igreja, ele viu, o senhor é pastor e tal, e começou a falar. Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos conversar. Se você quiser gritar, vai ficar difícil, vamos conversar. Ele: não, é porque eu falo assim. Não, mas eu creio que você tem a capacidade de falar diferente desse jeito aí. Vamos conversar, né? Então assim, não é o grito, não é a ignorância, não é a cara feia. Tem gente que acha que a autoridade não é, sabe? Tem uma frase que diz que a autoridade precisa ser primeiro conquistada para depois ser exercida. A construção de um modelo de autoridade não é fácil. Nós estamos há 10 anos aqui construindo um modelo de autoridade pastoral na vida de algumas pessoas. Construindo, edificando esse modelo de autoridade. Bota para pregar, corrige, ensina, discipula, bota para aconselhar, e essa autoridade está sendo edificada, construída. Não é chegar, né, colocar a mão na sua cabeça e dizer assim: receba a autoridade em nome de Jesus, e ali está tudo resolvido. É um modelo construtivo, tá? Mas conquiste em Deus, conquiste com as pessoas que estão acima de você. Depois você celebra, reparte com aquelas que estão abaixo de você. Mas o segredo é aquilo que as escrituras dizem, né? Veja o outro sempre superior a você. Olhe para o outro e veja ele sempre. O grande segredo é esse: veja ele sempre como alguém mais honrado que você. Se você caminhar por esse princípio, você nunca vai se enrolar nessa realidade. Você sempre vai olhar e vai dizer assim: eu entendo o princípio bíblico e real de uma honra à autoridade. Amém? 4. Se você entende e quer viver essa realidade de mudança de forma saudável, você tem sempre que entender que nós dependemos de Deus. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore, porque tudo depende de Deus. Amém? Nós não vamos ficar no campo da oração dizendo assim: eu vou me sentar aqui e Deus vai fazer. Não é essa a dependência que eu estou falando. Mas eu estou falando da dependência onde eu me movimento e Deus faz. Amém? Onde eu dou o passo e Deus cria o chão. Onde eu dou o passo e Deus cria o chão. Parece ser assim. Onde eu dou um passo onde não tem nada e de repente Deus me sustenta. É nessa dependência, uma dependência de uma total confiança. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 2:20: eu já fui crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais, Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Nós, eu falei isso lá no devocional que eu ministrei, nós temos sempre a expectativa dos céus abertos. Nós entendemos, gente, nós somos sustentados pelo céu. Para com qualquer outro pensamento, é o céu que nos sustenta.
É o céu. Eu falei lá, o Brasil está em crise desde 1500 e você nunca deixou de fazer uma refeição. Você nunca deixou de ter uma roupa massa para vestir. Você nunca deixou de ter dinheiro na tua conta bancária, muito ou pouco, mas tem lá. Você nunca deixou de ser sustentado por Deus. Na hora que você viu que nada ia acontecer, Deus vem e sustenta. Por quê? Porque nós vivemos pelo céu. Nós vivemos com decretos celestiais. E o bom é que a crise econômica não chega no céu, a crise social não chega no céu, a crise política não chega no céu. No céu está tudo alinhado, tudo direitinho, nós dependemos do céu. Eu profetizo céus abertos sobre o segundo semestre, na sua vida, na sua liderança, no ministério, na liderança de célula, na sua família. Eu profetizo isso. Bill Johnson fala no livro A Presença, ele fala: precisamos viver na expectativa de que, se Deus não aparecer, tudo o que nos propomos a fazer está fadado ao fracasso. Deus tem que aparecer. Tem que ser por Deus, tem que ser em Deus, tem que ser em nome de Deus, tem que ser na presença de Deus, tem que ser. Tem que ser. Se não tiver presença de Deus, se não for por Deus, se Deus não estiver lá, é fracasso. Então nós somos líderes que somos sustentados, porque entendemos que somos dependentes de Deus. Por favor, cuidado com o piloto automático. Qual é o piloto automático? Toda semana, estou lá na minha célula, não, a gente faz isso aqui, faz aquilo ali, 1 hora, tudo certo. Despede o pessoal e deu tudo certo. Não, o ministério, a gente dá um jeitinho aqui. Não, faltou alguém e está acontecendo isso, aquilo. Não, mas a gente vai resolver. Piloto automático, tem que tomar cuidado. Você já viu, por exemplo, aquela realidade que falei isso lá na reunião com o supervisor, você sai de casa, você tem uma rota traçada, você só faz aquela rota, e você está aqui pensando, e você está pensando no desafio, na situação, na pendência, no que tem para resolver. Quando você vê, você chegou no seu trabalho, você diz: meu Deus, isso é perigoso, hein? Que eu poderia ter batido o carro e nem percebi, mas já cheguei, né? Cuidado com o piloto automático, em você achar que tudo vai acontecer automaticamente. Não, está tudo certo. E às vezes a igreja tem muito o estabelecimento de rotinas para fixar isso na nossa mente. A gente não pode confundir isso. Não é toda quarta, não é todo domingo. Não, a gente já sabe como é que vai acontecer. A gente entra no culto, a gente já sabe, agora alguém só para dar as boas-vindas, depois tem o primeiro louvor, aí depois vem alguém, fala isso, e vai vir a oferta, e vai vir aquilo outro. Não, já sei, já está tudo certo, piloto automático. Nós temos que viver, Betos, com fome e sede, com expectativa de que algo novo vai acontecer. Com a expectativa de que um semestre está nascendo para que nós venhamos a entregar a Deus em gratidão a 10 anos de um sustento de uma igreja que Ele nos deu, para que nós possamos glorificá-lo pelo testemunho que estamos dando nessa cidade. Olha, gente, eu precisaria muito que você viajasse comigo para você entender isso. Algumas pessoas, nós tivemos 20 e poucas pessoas nessa conferência. E aí você chega, você vê gente do Brasil inteiro. Perguntei para o Hamilton, como foi que você viu lá? Ele falou assim: pastor, eu fiquei impressionado como nós somos observados, amados, como as pessoas sabem quem somos nós, como nós somos, foi o que você falou? Honrados. Como nós somos honrados. Tem gente querendo fazer caravana, tem uma caravana vindo possivelmente de Brasília, de carro, para conhecer. Vindo de carro, de Brasília para cá, para saber que tipo de líder você é. Consegue entender isso? Isso para você recebe como isso? Né? O cara vem de carro para saber o que Deus está fazendo aqui. Como é que a gente
vê nossas crianças? Como é que a gente vê nossas faixas etárias? Como é que a gente vê nossos ministérios? Como é que a gente lidera a célula? Como é que a gente faz? As pessoas estão querendo vir para passar, gastar combustível, vir de carro numa viagem cansativa para ver como é que esse povo é a igreja. Assim, é algo que você olha e diz assim: toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Mas você olha e diz assim: como Deus pode fazer isso? Como Deus pode fazer isso? Por quê? Porque nós estamos conduzindo uma liderança saudável, conduzindo de forma bíblica, abençoadora, de forma abençoada. Nós estamos olhando para você e dizendo assim: nossa, se você entendesse mais, se você desligasse o piloto automático, se você entendesse, se você entrasse todo domingo aqui como se a sua vida fosse decidida naquele domingo, se você entrasse todo domingo aqui sabendo que nós estamos decidindo entre o céu, nós estamos sendo decisivos entre o céu e o inferno na vida de alguém, se você entendesse mais, se você se doasse mais, se você liderasse mais, se você entendesse mais o que é a posição de liderança que Deus te chamou, desligasse esse piloto automático e fizesse uso do GPS, sempre alinhado com aquilo, com a direção de Deus para você. Como é que vai ser? Como é que vai ser quando nós tivermos aqui esse lugar todo, um lidere com esse lugar todo lotado de líderes, de ministérios novos sendo abertos, de células novas multiplicando, de pessoas. Gente, eu estou falando de algo orgânico, eu estou falando de algo pressionado, de algo forçado, eu estou falando de, eu brinquei hoje na supervisão de célula, eu falei assim, aquele leite que você coloca para aquecer e você fica ali olhando, e aí ele começa a esquentar e você vai, será que vai subir agora esse leite? Quem aqui já teve essa experiência? Será que vai subir agora o leite? E você vai, quando você vê o leite está subindo e volta, e você, não vai subir agora. Quando você olha para o canto que você olhou, o leite derramou tudo, e você olha, meu Deus, como é que eu perdi o time aqui do leite? É isso que está acontecendo aqui. Nós estamos em ebulição, gente. O negócio está pegando fogo, está aquecendo, está ficando quente, daqui a pouco vai subir, vai transbordar, as coisas vão acontecer organicamente, você vai dizer assim, meu Deus, o que foi isso? Deus vai dizer assim, foi eu mesmo que abençoei vocês e que levei vocês ao lugar que eu tinha para vocês. Você consegue entender, receber, glorificar a Deus, aplaudir a Deus? Isso tudo nós vamos fazer na dependência dEle. Dependência de Deus. É Deus que já fez. Nós só vamos chegar ao lugar que Ele já construiu. Deus já fez. Ele já está no futuro, já está tudo pronto, a gente só precisa chegar. Para chegar eu não posso desistir, não posso desanimar, não pode ficar pelo caminho, não posso virar as costas para o meu chamado, não posso. Eu preciso continuar. Deus já fez. Você pode procurar alguém e dizer isso? Deus já fez. Vamos ao destino daquilo que já está feito. Deus já fez. 5. As mudanças vão fazer sentido para nós quando nós aplicarmos a verdade. Veja bem. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Gente, tem que ser de verdade. O que Deus faz através da tua vida não pode ser algo produzido por você. Tem que ser uma verdade de que Deus está derramando e você está transbordando. E eu quero confrontar você acerca da verdade. Amanhã no culto nós vamos falar sobre isso. A mensagem amanhã está muito boa, tema livre. Ontem, 1h da manhã, eu estava chapando a mensagem de amanhã, né? Fogo no espírito lá na sala lá de casa. E a gente tem que ter muito cuidado, porque nossa liderança não pode ser figurativa, não pode ser como
como um memorial, onde eu coloco ele ali e ele está ali somente para ser visto, não tem efetividade, não tem verdade. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, sabe? Porque todas as vezes que nós caminhamos por um caminho que não é verdadeiro, ou Deus vai nos permitir caminhar nesse caminho até a morte, porque os planos dele na nossa vida não existem mais, ou ele vai nos trazer para a verdade, isso às vezes de forma dolorosa, exposta, mas ele vai nos trazer para a verdade. Você precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, hoje a gente está aqui e o meu Instagram está lá aberto. Aberto no sentido de qualquer pessoa pode vir falar do Bergson no Instagram para mim. Qualquer pessoa pode vir. Rede social complicou essa questão de gente que quer viver vidas duplas, triplas, quádruplas, né? Complicou demais. Por quê? Porque hoje, gente, qualquer pessoa pode chegar e dizer assim: ô, pastor, aquele irmão lá na sua igreja, esse aqui, ó, ele printa a foto, tá, manda e diz assim: esse irmão aqui, pastor. Rapaz, ser líder dessa igreja é tão moral. É moral, viu, Bergs? Que a turma tá indo pro Instagram mentindo, dizendo que é líder da igreja, só para ganhar as meninas nos aplicativos. É moral, viu? É chancela. O cara vem, pega e diz assim: eu sou líder daquela igreja ali. Mas uma verdade vem, gente. Você tem que se ligar. Eu estou falando sério. Não está aqui não. Não está aqui não. Não é verdade. Estou falando de verdade, mas nesse caso aqui não é verdade. Mas não, você pode estar rindo, você pode soar ser engraçado, mas eu estou falando tão sério. Você acredita? Porque nós somos tão respeitados e tão considerados, Rubens. As pessoas olham para essa igreja com tanto zelo e temor, que quando você olha assim: eu sou líder daquela igreja, as pessoas já vão olhar você como alguém diferenciado. Não é qualquer um. É o líder de uma igreja expressiva, uma igreja abençoada, abençoadora. Então isso já vai abrir portas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes você é de verdade, você foi chamado para ser de verdade, você está aqui de verdade, mas o seu coração não está aqui. Mas o seu momento, eu estou em outro momento. Que história é essa, irmão? Irmão, coloca uma coisa na tua cabeça. Se você for esperar momento, se você for esperar, não está tudo, minha vida, olha, estava vindo para cá e disse que 5 planetas se alinharam, né, em 100 e tantos anos, 5 planetas se alinharam assim, no céu. Você vai esperar Saturno, Júpiter estarem alinhados, Vênus ali, tudo alinhadinho. É o sinal, é a hora. Minha vida está toda perfeita. Eu tenho na minha conta, eu tenho mais de 500 mil reais. Agora eu vou liderar porque eu estou tranquilo financeiramente. Eu já me casei, tenho filho. Agora eu vou liderar porque eu estou resolvido na minha vida conjugal, amorosa. Você não vai liderar nunca. Você não vai fazer nada para Jesus nunca. Você não vai fazer. O momento não é maior do que o propósito. Se você não entender o propósito, o momento vai tirar você. Nós precisamos entender que às vezes, se para o pastor, pessoas assim, é muito triste, cara, quando nós vemos pessoas que são tão fakes, tão mentirosas na sua caminhada da fé, porque elas não conseguiram entender o reino de Deus. Elas só querem ser ajudadas, só querem ser compreendidas, só querem ser cuidadas, mas não querem ajudar ninguém, não querem compreender ninguém, não querem cuidar de ninguém, sabe? A gente vê célula, a gente teve que fechar uma célula, tirar uma líder. Por quê? Porque a líder olhou e disse assim: eu estou no momento, eu vou cuidar da minha vida, eu vou isso, eu vou aquilo. Quando é que você vai liderar? Nunca. Se o seu pensamento é esse, nunca.
pessoa que foi cuidada, compreendida, assim. Nossa, eu acho que eu nunca exerci uma compreensão como pastor como eu exerci com aquela criatura. Amo. Mas em 6 meses desistiu da liderança das discípulas. Não é para mim não. Gente, por favor. Assim, eu não gosto de fechar as portas para ninguém, mas vai ser muito... Jesus tem que vir. Ele tem que vir. Vai ter que ser uma heresia. Ele tem que voltar, mas não voltar para levar a igreja. Ele tem que voltar para me dizer, para colocar ela de novo. Acabou, irmão. Acabou. E assim, olha, eu sou intenso em tudo, inclusive no não. Quando eu não tiver mais perspectiva com você, é cumprimento, Deus abençoe, não passa disso. Eu não vou priorizar, honrar quem só entrega desonra, quem não prioriza e quem não quer ser de verdade. Não tem como, gente. Não tem como. Uma coisa é você chegar e dizer o seguinte: eu vivi, aconteceu uma situação, nossa, você vai ser complacente, você vai entender, você vai compreender, mas não é pra mim, não dá, não quero, não, se o pastor me pedir, eu também não vou dizer não vou querer. É isso, gente. O entendimento de chamado. Quer dizer, a igreja só é o lugar para eu sentar, ouvir o que eu quero ouvir e ir embora? Que nível de compromisso com Deus é esse? E a gente faz o possível para entregar para você um ambiente saudável, para que você consiga ter sua família, para que você consiga ter o seu tempo, para que você consiga ter sua carreira, para que você consiga descansar. Tá aí, nós estamos parando as células agora aqui. Para quê? Para você passar 2 semanas fazendo alguma coisa que não seja célula. Sabe? Mas essas pessoas, elas vão amar igrejas que destroem elas. Vão amar a igreja que obriga. Você vai. Daí essa aqui com 20 dias de resguardo. 20 dias de resguardo, era obrigada a estar na igreja. Aqui, ó. 20 dias, resguardo, cesárea. Obrigada a estar na igreja. Eu, pastor, sem uma remuneração, sem 1 centavo da igreja. E curtir meu filho e minha filha, eu tive direito não, irmão. Tinha que estar no meio dos jovens, tinha que estar dando resposta, dando resultado semanalmente. E se pelo menos dissesse uma coisa. Tem gente que vai amar esse ambiente, né? Só vai funcionar lá por algum tempo, porque vai chegar uma hora que vai morrer, vai ser destruído, vai. Então assim, nós precisamos ser de verdade, gente. Você quer liderar de verdade? Não é dizer eu ocupo uma posição, é ser, sabe? Nós precisamos ter cuidado de ter todo o cuidado de não comprar uma mentira e de não viver uma vida fake, senão nós não vamos chegar. Sabe o que é que você e que eu precisamos ouvir? Deus está muito feliz com a gente aqui, sabia? Amém? Amém? Deus está muito feliz com a gente aqui, mas Deus não precisa de nenhum de nós. Você acredita que Deus não precisa de mim, gente? É escandaloso isso, né? Mas você acredita, Ireuda, que Deus não precisa do pastor? Ele precisa de um pastor que entregue o coração a Ele e que faça a vontade dEle. De um pastor. Se esse pastor for eu, para Deus está tudo certo. Mas Ele não precisa de mim. Por isso que quando eu sou chamado, Bill, eu tenho que entender que para mim é a maior de todas as honras ser chamado por Deus para realizar uma obra que eu não sou digno de realizar, mas que pela misericórdia infinita dele, ele me chamou, me deu autoridade, me enviou e já me elegeu como alguém que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso para mim e isso para você.
Amém? O que Ele pede, seja de verdade. Eu não coloquei aí. Nós vamos falar sobre isso amanhã, não vou entregar. Mas amanhã nós vamos aprender qual o problema de você caminhar na mentira. Nossa meta, até 31/12. Eu quero que você guarde essa meta com você, porque todas as mudanças que a gente vai fazer, que a gente vai informar, que a gente vai chegar, é para a gente chegar nesses números. Queria muito que você guardasse 5 números, tá? E se você não guardar, não orar, não agir, não trabalhar, não transpirar, não suar a camisa para que esses números aconteçam, nós vamos passar 10 anos, vamos completar 10 anos e não vamos conseguir entregar isso para Jesus. Então, se nós vamos descer, se vai chegar um momento onde o nosso culto de domingo ele vai descer de 1h45 para 1h30, é para isso aqui acontecer, tá? Se nós vamos mudar a celebração das 18h30 para 17, 19, para 19, vai ser para isso aqui acontecer. Se a terceira celebração vai ser às 17, é para isso aqui acontecer. Se nós precisamos ser intencionais com o culto da manhã, como já falamos com os supervisores, é para isso aqui acontecer. Nós vamos ser usados por Deus para chegar nessa realidade. Hoje, nós olhamos para o segundo semestre, eu apresento esses números diante de Deus e diante de vocês, para que a gente consiga nesse segundo semestre pisar no acelerador, fazer o que não fizemos, para que a gente consiga contemplar aquilo que ainda não contemplamos. Hoje nós estamos com aproximadamente, incluindo juniores, nós estamos com aproximadamente 900 membros cadastrados. 900 pessoas. Só que seria uma grande marca, seria um grande presente, 10 anos de igreja, a gente no final do ano entregar ao Senhor os frutos de uma membresia rompendo os 1.000. O pessoal, os supervisores de célula disseram 1.500, pastor, né? Eu louvo a Deus, eu oro a Deus, eu glorifico a Deus por isso, mas se nós rompermos essa barreira, Deus também vai ser muito glorificado, nós vamos ter muita alegria. 1.000 membros, o poder de uma igreja, o avanço no reino espiritual de uma igreja que rompe os milhares é diferente, é mais significativo, é uma marca muito significativa. A gente sai das centenas e inicia a história de milhares. E eu quero muito contar com você para isso. Nós queremos também esse ano completar 70 batismos, já tem batismo amanhã. Batizamos 28 pessoas, então você faz a conta aí. Tem mais 32 pessoas, é isso? Não, 42 pessoas. 42 pessoas, eu creio que seja isso. 42 para a gente batizar até o final do ano. Vamos correr para isso, tá? Para a gente conseguir fechar. 400 voluntários, hoje nós estamos com menos de 300 voluntários. Então, 400 voluntários para a gente conseguir ter gente para servir nos ministérios. Quem aí quer gente aí para servir no seu ministério? Você quer? Quer voluntário? Quer voluntário, Ireuda? Quer, Ireuda? Voluntário? Voluntária para servir no ministério. Então, assim, esse número aqui fala disso. 400 voluntários. Já pensou, Adriana, lá no Companes? Você olhar e dizer assim, não, hoje já tem gente mais. Chegar nesse nível, né? Então, 400 voluntários, nós estamos orando por isso. E você que lidera a célula, nós estipulamos aí um número de 80 a 100 células até o final do ano. E você passa por isso passa por você. E por último é o número 3, o menor número, que seria a terceira celebração no domingo, mas uma celebração necessária. Não ser uma celebração forçada, não ser uma celebração empurrada na goela, né? Ser uma celebração que tem gente para servir, que tem gente para assistir e que é orgânico, tá? Se isso acontecer, nossa, eu queria ter dinheiro para premiar cada um de vocês, mas eu não tenho. Mas se isso acontecer, você vai receber um abraço do pastor, dizendo assim, olha, pelo que Deus fez através da sua vida, nós entregamos os frutos a Deus que prometemos, né? E isso, entregar algo para Deus, gente, num tempo onde as pessoas só querem receber, a gente entregar,
Jesus está aqui, 10 anos, está aqui 1.000 pessoas, está aqui 100 células, está aqui 400 voluntários, batizamos 70 esse ano. Gente, tudo isso é número. Nós aqui não temos problema de número, gente. Eu falei isso aqui. Falei isso aqui no nosso café com os supervisores. Nós tivemos 191 pessoas, ou que aceitaram a Jesus nesse semestre, ou que procuraram a célula, ou que se cadastraram, ou 191 pessoas. Dentre essas 191 pessoas, 175 pessoas estão em célula. Das pessoas que procuraram célula, que foram ganhas, que se reconciliaram, 175 foram inseridas na célula. Tem célula aqui com 24 pessoas, tem, Márcia? 24. A célula da Márcia tem 24, da ministra Márcia, a célula de mulheres. 24 pessoas. E ela tem 3 células, lidera 3. Mas é escandaloso, sabe o que é escandaloso? Eu estou numa conferência aqui, aí chega 2 casais de velhinho, um casal de velhinho. E aí ele entra na sala, aí, ô Senhor, tudo bem? E ele, tudo em paz, vivo, forte. E aí o pastor dele olhou para mim, pastor, supervisionam 15 células. 2 velhinhos. E tinha gente da célula deles aqui na igreja, na conferência. 15. Jesus, né? Aí, Márcia, você diz assim, né? Tem que chegar. 15, está no caminho. E com vitalidade, com brilho nos olhos, com alegria, eu cuido de 15 células. Estamos lá abençoando todo mundo, cuidando, exortando, aconselhando. Felicíssimos por isso. Nós precisamos ser desafiados por modelos como esse, ser inspirados por modelos como esse, né? Isso tudo, volto a dizer, sem forçação de barra, sem constrangimento, sem querer de você aquilo que você não quer dar, tá? Entendendo que só vai chegar a um nível como esse quem quer. Nós só vamos chegar a esses números se a gente quiser. Se a gente não quiser, eu ouso dizer para você que nem Deus vai ter que usar outro para cumprir o plano dele. Pura e simplesmente porque nós não queremos. Mas a nossa oração é que não passe de nós o teu espírito, a tua promessa, que o que o Senhor tem para realizar na minha geração, me use para fazer. Porque eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Não quero nada mais, mas também não quero nada menos daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na vida das pessoas que eu pastoreio, das minhas ovelhas. Eu quero que Deus realize tudo. Já pensou, irmão? Olha para mim aqui. Você chegar diante de Deus e dizer assim: e aí, Senhor? Estou aqui no céu, está tudo certo, né? E Deus olhar para você: está tudo certo, mas eu tinha tanta coisa para fazer na tua vida. Olha, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, meus planos. Olha, lembra aquele momento? Era para você ter reagido assim. Já pensou se esse cenário for um cenário onde Deus vai olhar para nós e vai dizer o que Ele poderia ter feito, que não fez? Eu não quero simplesmente chegar no céu. Eu quero chegar no céu bem. E para isso eu tenho que estar bem aqui. Para isso eu tenho que entender que o céu já começou. Eu já vivo no céu. O céu já beijou a terra, já está beijando. A atmosfera do céu já é uma atmosfera vivenciada por nós. Nós já somos, em nome de Jesus, triunfantes em Deus, pela autoridade, pelo sangue. E eu tenho certeza que você vai celebrar junto comigo. Antes do dia 31 de dezembro, nós vamos celebrar 1000 membros, nós vamos celebrar 70 batismos, nós vamos celebrar 400 voluntários, nós vamos celebrar uma multiplicação de células que já vai começar essa semana, nós vamos celebrar 3 celebrações ao domingo. Eu tenho certeza disso. Nós vamos cantar aquele cântico que diz: em toda a terra se ouvia o cântico que falava: grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Você recebe isso, você toma posse disso, você glorifica a Deus por isso.
Vamos voar no segundo semestre. Você pode dizer isso para alguém? Vamos voar. Vamos voar no segundo. Deixa ninguém sem ouvir essa palavra não. Vamos voar no segundo semestre. Vamos voar no segundo semestre. Finalizo com Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vamos juntos! Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer algo poderoso na nossa liderança. Se prepare para aquilo que Deus vai realizar. Procura alguém, abençoa a vida dessa pessoa e diz assim: você vai voar. Você vai voar. Vamos cantar, vamos orar. Vamos glorificar a Deus já por esse milagre que Ele vai realizar. Feche teus olhos, levante suas mãos para os céus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você Levanta uma liderança íntegra, que viva de verdade, que viva a verdade, que queira de verdade tudo aquilo que Deus tem para nós. Lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos
assim, meu bem esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você tenha olhado para esse desafio e você tenha começado a levantar barreiras. Talvez a sua liderança tenha sido uma liderança onde você tem colocado barreiras. Talvez você tenha colocado a barreira do medo. Talvez você tenha colocado a barreira da incerteza. Talvez você tenha colocado a barreira dos seus afazeres. Algumas pessoas olharam para esse desafio e disseram: nós vamos ultrapassar. Mas outras olharam e disseram: é difícil alcançar. Eu não sei qual foi a sua perspectiva, mas hoje você vai olhar para as barreiras da sua célula. Hoje você vai trazer aqui profeticamente a barreira da sua célula e você vai quebrar. Você vai quebrar agora no reino espiritual cada barreira. A barreira do medo você vai quebrar agora. Soque, pegue a marreta que Deus vai colocar agora e quebre. Quebre toda a barreira do medo. Quebre a barreira da timidez. Quebre a barreira dos seus afazeres. Sabe por quê? Porque Billy Graham disse que a salvação é de graça, mas o discipulado vai custar tudo o que temos. Superar as barreiras, meu irmão, muitas vezes vai custar toda a sua força. Mas deixa eu dizer, você vai passar. A sua célula vai crescer, o seu ministério vai crescer. Sabe por quê? Porque onde existe sacrifício, o fogo desce. O fogo desce. A partir de hoje você vai sair do comodismo, você vai se sacrificar por aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, pelas vidas que Ele entregou para você, pelas vidas que Ele entregou através do seu ministério. A partir de hoje os céus vão lá e vai dizer assim, ó: vai ter sacrifício. Então vai dizer: derrama fogo, sabe por quê? Porque vai arder o amor pelas vidas, vai arder o amor pelo ministério, vai arder o amor pelo reino, vai arder o amor pelo sobrenatural, vai arder o amor pelo sobrenatural. Aleluia. O que te move não vai ser mais o natural. A partir de hoje, o que irá nos mover será o agir sobrenatural de Deus através da nossa vida. Aleluia. Senhor, vem com fogo, Pai. Aquece corações frios, Senhor. Ó Deus, queima tudo aquilo, Pai. Com teu fogo, purifica os nossos olhos, Senhor. Purifica os nossos olhos, ó Pai, para que possamos enxergar como o Senhor enxerga, para que possamos olhar para os desafios e não venhamos abaixar a cabeça, mas que possamos olhar para os desafios e dizer: é uma oportunidade do meu Deus se fazer grande, de eu ver o mover de Deus através da minha vida, de eu ver o mover de Deus através da minha célula. Ah, meu irmão, é um discípulo que é difícil, Deus vai mudar. É a minha célula que não está crescendo, mas eu vou buscar em Deus, porque Deus vai fazer crescer. Eu vou plantar intimidade, eu vou plantar intimidade com Deus, eu vou plantar o secreto, eu vou plantar consagração, porque eu vou colher o crescimento da minha célula e do meu ministério. Aleluia. Nós no final do ano, nós não iremos comemorar mil pessoas, nós iremos comemorar porque nós iremos ultrapassar a barreira das 1000 pessoas. Aleluia. Nós iremos dar glória de testemunho de que o Senhor fez muito mais além daquilo que nós imaginávamos. Aleluia. Então vem, Senhor, porque hoje nós trocamos a veste da incredulidade e nós descansaremos e confiaremos em Ti, ó Deus. Então vem como fogo, Pai. Vem como fogo, Senhor. Vem como fogo, Pai, e aquece o nosso coração, Deus, a cada dia. Aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, meu Deus esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui.
mãos para os céus e começar a glorificá-lo. Começar a exaltar Jesus. Começar a exaltar a Jesus. O Espírito tem falado muito ao nosso coração. Tem falado muito ao nosso coração como liderança. Sei que Deus está nos lapidando. Sei que Deus está nos ministrando. Sei que grandes coisas o Senhor está fazendo na nossa vida para poder transbordar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quero falar uma coisa para você e deixar isso cada vez mais fixado no seu coração. Esse seminário é um seminário de maturidade. E todos os exemplos citados aqui são exemplos para a nossa edificação. Não são exemplos para expor ninguém, ou para você ficar conjecturando. De quem o pastor está falando? Não é para isso que a gente está falando isso. Tá certo? E aí eu quero finalizar lembrando para você algo muito importante. Quantos aqui tem muita coisa para fazer? Você tem muita coisa para fazer? Tem? Você tem muita coisa para fazer na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja. Você tem muita coisa para fazer? Tem? Sim ou não? Só quem tem muita coisa para fazer, levanta a mão assim. Então se preocupe com aquilo que cabe a você fazer. Não se... Amém? Olha só, tem alguém aqui que queria aplaudir ao Senhor. Não se preocupe com o que diz respeito a ninguém. Se preocupe com o que tem para você fazer. Certo? Se aquilo que você vai falar, vai saber, vai emprestar os seus ouvidos, diz respeito a alguém que não tem nada a ver com você, cancele, corte, porque você tem muita coisa para fazer. Tá certo? Quero só deixar isso registrado aqui para você. Até porque líderes não perdem tempo com os ladrões de tempo. Cuidado, cuidado. Estava no Rio de Janeiro e uma das coisas que eu mais tinha medo lá era de ladrão. Pastor, meu Deus, cuidado. Graças a Deus, Deus nos guardou. Só teve um cara que pegou minha imagem aí, fez um vídeo, botou na internet. Gente do Brasil inteiro me mandando. Cuidado, cuidado com os ladrões de tempo. Cuidado, vamos ser de verdade. Já pensou se aquele cara filma quem eu sou de verdade, hein? Lá no Rio. Já pensou se eu tivesse totalmente fora do propósito? Tinha sido exposto, não tinha? Já pensou se eu tivesse fazendo algo de errado, com alguém errado? Já pensou? Cuidado, vamos fazer de verdade. Porque o que Deus quer fazer é de verdade. Ele quer fazer algo poderoso na minha vida, na sua vida. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, nos faça cada vez mais líderes sábios e maduros. Ou se está verde amadurecendo, ou maduro e apodrecendo. Você está em constante amadurecimento. Amém? Amém? Levante suas mãos para o céu. Pai, nós te louvamos, te damos graças por esse alimento. Alimento substancial, robusto, alimento para gente sábia, gente que tem sabedoria e que busca sabedoria, gente que quer amadurecer, gente que quer crescer, gente que quer aprender com seus erros, mas principalmente com os erros dos outros, gente que quer crescer, gente que quer avançar, gente que quer contemplar essas metas que colocamos diante de Ti. Oramos por mais de 1000 pessoas, oramos, Pai, por 3 celebrações, oramos por 70 pessoas batizadas, oramos, Pai, em nome de Jesus, por vidas rendidas a Ti, por 400 voluntários aqui. Oramos, colocamos essas metas, esses planos. A única coisa que te pedimos é nos abençoe, porque nós não vamos desistir até ver acontecer. Nós vamos orar até acontecer, nós vamos prosseguir até acontecer, nós vamos crer até acontecer, porque nós sabemos que já está feito, Jesus, e nós só vamos em direção daquilo que já está feito. Nós recebemos assim, nós tomamos posse assim, e nós decretamos, entregaremos frutos para Ti, para a celebração dos nossos 10 anos como igreja, que até aqui o Senhor nos sustentou, e para a exaltação e glorificação do Teu nome.
Leve essa liderança em paz, protegida, ungida, guardada, certa de que o Senhor é com eles, certos e convictos da honra do chamado que o Senhor tem para cada um deles. Torna-os perseverantes, fortes, pessoas que não ouvem o desânimo, do contrário, pessoas que não desistem, que vão até o fim e que vivem tudo aquilo que Deus tem para elas. No nome de Jesus, guarde seus corações, suas mentes, suas casas. Guarde, Senhor, em nome de Jesus, sua entrada e sua saída. Protege-os, acampa seus anjos ao redor deles, para que o diabo não consiga se aproximar mais do que o derredor. Que ele fique ao derredor, porque ao redor ficam os teus anjos, os protegendo e os guardando. No nome de Jesus, eu oro por suas saúdes físicas, por suas saúdes ministeriais, por suas saúdes emocionais. No nome santo de Jesus eu oro que o amor de Deus o Pai, que a graça do seu Filho Jesus, que a unção e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e sempre. Deus abençoe, amém.